Deus recolhe a lágrima de cada pai, de cada mãe e transforma em resposta. Deus está dizendo assim: os meus filhos voltarão para casa. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Enquanto essa promessa existir, tem esperança para o teu filho. Enquanto tem promessa, tem esperança. O céu decretou esperança para o futuro dos teus filhos. Diga amém. Agora tu não pode desistir. E é por isso que nessa manhã eu queria, em primeiro lugar, terminar esse culto orando por você, pai, por você, mãe, que porventura o teu filho está afastado da igreja, está afastado de Jesus. Tem aqui algum pai que o filho ou a filha está afastado de Jesus? Eu queria convidar, vem aqui à frente. Em primeiro lugar, pode vir, porque só Deus e você sabem a dor que vocês carregam. Mas pode vir, vem em nome do seu filho, em nome da sua filha. Pode vir em nome de Jesus. Olha aqui nos meus olhos, deu certo comigo? Vai dar certo com o teu filho também. Vai dar certo com a tua casa também. As tuas lágrimas, elas estão regando a tua vida. Abra sua mãe, o choro é grande. Para de chorar. Chuva as lágrimas. Olha aqui no final. Os teus filhos voltarão para casa. Pastor, mas o Senhor está dizendo, o Senhor está prometendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Quantos acreditam e creem nessa palavra? Quantos são bons de Amém? Nós vamos fazer uma oração não somente com vocês. Deus conhece cada lágrima que está descendo aqui no rostinho de vocês. Mas nós vamos orar por nossos filhos. Eu queria fazer um pedido agora. Seu filho está perto de você? Vem cá os dois, por gentileza. Passa nem um mês sem que vai ter o programa. Vem cá os dois, por gentileza. Se você está perto do seu filho, procura o teu filho aí, por gentileza. Família, fica pertinho deles aí. Eu e a Rosa, irmãos, a gente viaja para muitos lugares, do Brasil e fora do Brasil. Deus nos deu a graça de ver muita gente se rendendo aos pés de Jesus. Só que não adianta a gente salvar o mundo inteiro. A gente perder a nossa salvação. Sabe qual é o lugar mais difícil de ser pastor? É na frente dos dois. Aqui vocês olham para mim, são de Deus. E quando eu chego em casa, aí eu tiro o teto. E agora? Eles conhecem quem eu sou. Sabe qual é o lugar mais difícil que a gente evangelizar? Não é a janela 1040. Nossa, vamos evangelizar a janela 1040. Vamos evangelizar os ateus. Vamos evangelizar os céticos. Sabe qual é o lugar mais difícil de a gente evangelizar? A nossa casa.
745, Rádio Nova FM, Caruaru, Pernambuco. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Bom dia, povo de Deus! Shalom Deus nas vossas vidas, nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre também. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Amados, estamos começando nossa programação Ministério Palavra da Fé, palavras que geram vida. E estaremos de 7h30 até as 8 horas, declarando aquilo que é a verdade que nos liberta. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá ligado agora, irmão? Veja aí que eu mexi aqui. Botei pra cima. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amados, antes de fazermos qualquer confissão, antes de fazermos qualquer ato aqui na rádio, eu quero fazer um convite agora, sexta-feira. Quem vai estar conosco, Jana? Sexta-feira, dia 31, às 19h30, o grupo teatral Jeová Nissi com a peça Distração. Esse grupo teatral, eles são bastante conhecidos, né? Uma vez por ano que eles lançam uma peça e eles ficam com a arte cênica ministrando sobre todo o território nacional. E você possa vir, trazer amigos, convide pessoas para ouvir aquilo que é como multiforme graça de Deus, o Evangelho sendo ministrado através dessa arte cênica. Então, dia 31 agora, sexta-feira, 19h30, o grupo Jeová Nissi estará conosco para a glória do Senhor. Eu quero fazer um convite também. Nós estamos fazendo uma obra lá no Ministério Palavra da Fé. Nós estamos fazendo uma sala de inclusão, sala dos especiais, né? Atípicos, das crianças atípicas. É um grande número de crianças que são atípicas, de uma maneira que nós precisamos não criar uma sala que seja exclusiva ou que seja somente paralisados, não. É uma sala inclusiva, que é onde todos vão ficar participando, uma sala bem maior para abraçar, para aconchegar, uma sala de escape. Para quem é atípico, muitas vezes chega na igreja, a luz está muito forte e o barulho, ele tapa os ouvidos, e nesse momento, aquela crise, a gente tem como colocar aquela criança e ela se sentir-se recepcionada, amada, abraçada, não é? E nisso, nossos irmãos da igreja, eles estão fazendo uma campanha agora, que é na chácara Pedacinho do Céu, lá em Murici, sábado, do dia 1º/11, vai ter lá uma refeição, vai ter jogo de bola, né, futebol, um campo lá, um society, tem piscina também, e estão fazendo uma forma de um almoço, né? Será de R$30 e vai ser mão de vaca e feijoada, né? Quem não gostar disso não é nordestino. Então vai ter lá refrigerante, vai ter suco, os irmãos vão estar lá preparando isso aqui. Então, aquelas pessoas que desejam participar, os irmãos do Ministério Palavra da Fé, ontem era para mim ter avisado, mas ontem eu estava tão focado no culto que passou desapercebido. Então, a gente colocou assim, o gol pela inclusão, né? Cada gol ajuda a contribuir, uma sala especial para nossas crianças. Local, chácara Pedacinho do Céu, data, sábado, dia 1º/11/2025, refeição, mão de vaca, feijoada, refrigerante e suco. Contribuição individual, R$30. Eu sei que não vai dar para ver não, mas está aqui. E você que queira participar, entre no meu contato, no meu privado, né? O meu telefone é mais conhecido do que o 190. É o 999815642, e eu te passo o telefone do nosso irmão Irã, que está à frente, né? Colocando o Pix, que está sendo direcionado para essa construção da salinha, para a glória de Deus. Ontem a gente terminou de cobrir ela,
que já fez o piso também, já rebocou. Falta somente colocar a cerâmica, o gesso, a lâmpada e fazer a entrada por dentro da igreja. E eu creio que tudo vai redundar para a glória do nosso Deus. Amém? Então, dia 1º é um feriado, né? Se não me engano. Não. Dia 2, né? É. Mas no sábado vai ser de 9 da manhã e vai até 5 da tarde. Para você brincar, participar. É um ambiente bem gostoso lá em Murici. Então, aqueles que querem, desejam ir, pastor, me dê o localizador. Tem uma filmagemzinha ensinando como você sai da rodoviária e chega na porta do centro, pedacinho do céu. Amém? Vamos entrar agora no plano da graça, vamos confessar e vamos orar para que tudo que eu possa falar aqui seja para o teu louvor e para a tua glória, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, meu irmão, você que está ouvindo, respira forte e fala. Diga assim: em Cristo Jesus, Em Cristo Jesus, eu sou uma bênção. eu sou uma bênção. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Tudo que eu colocar minhas mãos Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará. prosperará. Aonde eu colocar a planta do meu pé, Aonde eu colocar a planta dos meus pés, o mal sairá. o mal sairá. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou lavado, Eu sou lavada, remido remida pelo sangue de Jesus. pelo sangue de Jesus. Eu ando em saúde divina. Eu ando em saúde divina. Eu ando em paz divina. Eu ando em paz divina. Eu ando em prosperidade divina. Eu ando em prosperidade divina. Eu tenho, Eu tenho, eu posso eu posso e eu sou e eu sou o que a Bíblia o diz que a Bíblia diz. e eu vou E eu vou para onde ela diz que eu vou. para onde ela diz que eu vou. Senhor Deus, consagramos esta programação, esse dia a Ti. Amém, Sobre o Jesus. Teu Espírito, Pai, sobre cada lar, sobre cada família. Declaramos, Pai, um dia de bênção, de portas abertas, de restituição na vida do Teu povo. Jesus, nos cobre com Teu sangue. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Amém, Jesus. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa o Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou logo causando aqui nessa manhã de quinta-feira. Amanhã, dia 31, não deixe seu filho ir para a escola. Que é isso, pastor? Pergunta não, gente. Por que, pastor? Por quê, pastor? Vou repetir. Amanhã, 31, mesmo que ele estude em escola particular, não deixe seu filho ir para a escola. Por que o pastor está dizendo isso? Veja bem. No dia 31 de outubro, é véspera de Todos os Santos. É um ritual que se estabelece no mundo inteiro, uma festa chamada Halloween, Dia das Bruxas. E como pastor, eu tenho que falar. Não posso ser omisso, porque muitas pessoas entram nessa vereda sem saber o que está entrando. O comentário de um ex-satanista: celebrar o Halloween é como passar a noite na cama com o diabo. Comentário de um satanista, ex-satanista. Ele diz que o Halloween é o dia mais importante do calendário satânico. Uma rua, um bairro, uma casa que adereça dessa maneira está sendo ponto de contato. E eu quero trazer para você não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, nem aquilo que eu imagino, mas aquilo que é a palavra de Deus. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Isaías capítulo 5, verso 20 diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, e do amargo doce, e do doce amargo. Vou repetir. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e do amargo doce e do doce amargo. É o que mais vemos hoje, é as pessoas naturalizando aquilo que é maligno e trazendo até para dentro da igreja. Eu não vou falar nomes, mas existem até pessoas que estão à frente de grandes igrejas
que enfeitam até os filhos. E interessante que os filhos não têm poder de decisão. Nós temos o poder de decisão. Mas uma criança, ela não se veste, ela não compra, ela não vai bater de porta em porta sem ser orientada por um pai ou pela mãe. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 5, verso 9, diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. A quem você vai obedecer? Aquilo que o mundo oferece ou aquilo que Deus já estabeleceu como regras e princípios? Uma casa sem princípios, como estava falando aqui na programação anterior, quando alguém tem uma criação de um filho e ele é à vontade, sem regras, amados, ou quando você é rígido demais, você vai estar colocando seu filho para o mundo. E tem mais, viu? A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui o que, Jana? Inimigo de Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. E aí eu quero que você entenda uma coisa: obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Por isso eu repito mais uma vez: amanhã, você que é crente, crentão, crente até o diabo é. Você que é cristão, você que tem certeza da sua salvação, você que é morado e templo do Espírito Santo de Deus, estou falando com você: não leve seus filhos para uma festa pecaminosa e que seja de maldade, de malignidade. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Esse é o caminho do inferno. Satanás não pôde romantizar o inferno, mas ele romantizou a entrada dele. Ele colocou várias placas. Não tem nada a ver. Se é feliz, pode fazer. E aí onde entra o caos no final. A Bíblia Sagrada nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Amados, nós sabemos que o inimigo está à procura, ele roda, ele fica cascavinhando. Imagina agora, você pega a sua criança e transfigura ela em um demônio, em uma bruxa, em um zumbi, seja lá o que for. Amados, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, aqueles que estão em Cristo. Quem não tem Cristo é a imagem e semelhança adâmica, caída. Por isso que o mundo jaz maligno. Para que possamos ter a restauração daquilo que o Senhor nos fez na primazia de tudo, nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo. Amados, ser um cristão, ser um remido lavado pelo sangue do Cordeiro, tem que ter uma decisão: negar o mundo, não olhar para trás e seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Amados, quem comemora o Halloween, crê, entende que espíritos saem do cemitério para tomar posse de corpos vivos, para assustar. Fantasmas são colocados, caveiras, ossos, decorações, abóbora. Se você soubesse aquilo que uma abóbora significa lá nos tempos antigos, a gente vai chegar lá. A consequência de quem se aproxima e de quem se afasta. Se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Mas se eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Quero que você seja um provocador. Manda essa mensagem agora para alguém que tem uma casa enfeitada com isso. E depois da mensagem eu quero ver se ela continua enfeitada. Veja o que a Bíblia diz. Provérbios 8, 35. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amados, eu amo a vida. Cristo é vida. Cristo veio trazer vida para os que estavam mortos. Cristo veio trazer liberdade para os que estavam cativos. Veja o que diz a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18, verso 10. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha. Misericórdia. Que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium ou espírita, que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, porque quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações, que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da sua presença. Amados, se nós quisermos nos aproximar de Deus, Ele tem uma ponte, se chama Jesus Cristo. Ele tem um mediador, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. E para isso, amados, se eu me desviar desse caminho, eu vou me agredir.
Eu vou trazer consequências para a minha vida. O interessante é que a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas. Efésios 5,11 diz assim: não participe das obras infrutíferas das trevas. Ninguém venha dizer que uma festa dessa de Halloween é festa de luz. Não, é festa de demônios, é festa de escuridão, é festa de trevas. A Bíblia diz: não participe dessas obras infrutíferas das trevas, antes a exponha-nas à luz. E é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo a verdade que vai te libertar. O verso 12 diz: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. E sabemos, amados, que é uma forma de abertura de portais. Pessoas são muitas vezes possessas, pessoas perdem o sentido nisso, porque começa a enveredar naquilo que não é sagrado, mas aquilo que é profano. Mateus 12:30 diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Escuta o que eu vou dizer para você: Deus não é religião, Cristo não é religião, Cristo é salvação. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é um professor. E nós, se estamos aqui para falar, é para trazer uma forma de liberdade para você. Você tem que sair do muro. É algo que eu tenho que dizer para você. Você precisa sair do muro. Você precisa decidir. Ou você é do mundo, ou você é de Cristo. Em cima do muro, lhe digo, é de Satanás. Até uma história, assim, uma parábolazinha, que havia um homem no muro, a igreja do outro lado dizendo: sai do muro, pula para cá. O povo tudo na direita, pula para cá. E o povo do outro lado calado, olhando, o próprio Satanás. E ele olhava para um lugar, olhava para outro, o povo cristão dizendo: pula, sai desse muro. E o camarada olha assim e diz: ô Satanás, por que tu não me chamas? O muro é meu. Tem tanta gente no muro, porque chega às 4 festas do ano, né? A pessoa está lá, coloca os filhos, enfeita a casa, faz todo tipo de coisa, não sabe a simbologia e nem os pontos de contato. Veja, maldição sem pouso não pega. Maldição sem pouso não pega. Maldição sem legalidade não vem. Então muitas vezes as pessoas começam a entrar numa festa pagã, colocando como se fosse algo que, não tem nada a ver. Amados, escuta a palavra do Senhor. Efésios 5:7, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não venham dizer que algo como morte, algo como terror, algo como bruxa, algo como coisa que seja maligna, a pessoa vem dizer que vai agradar ao Senhor. O meu Deus é vida, meu Deus não está morto. E Ele veio através de Cristo Jesus para nos libertar. Libertar de quê? Dessas obras das trevas. O inimigo quer que você esteja cego, surdo e mudo. Vendo e não vendo. Ouvindo e não entende. E sem conseguir falar. Nós devemos declarar aquilo que é a vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz assim: povo de Deus, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou você decide ser de Cristo, ou você passa logo para o outro lado. Não adianta você ser um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta você estar na igreja quando tudo está bem, quando alguma coisa acontece, você vai para o mundo. Eu vou me alegrar um pouquinho, eu vou para as baladas, eu vou agora enfeitar minha casa de Halloween. Vai ter agora o São João, agora vai ter o Natal. E todo mundo começa a se envolver com aquilo que é do mundo. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Deus não nos fez para a gente poder ser co-participando com essas festas mundanas, não. Nunca vi trazer nada de bom para ninguém, pelo contrário, só traz desgraça, doença, aperreio, quebrança, malignidade, sonhos, pesadelos. Tem gente que se diz cristã e ainda vai assistir um filme de terror, ponto de contato na casa dele, abrindo portais para que as pessoas tenham sonhos, não, pesadelos. As pessoas ficam inquietas, as pessoas ficam assustadas, as pessoas travam na vida. Cristo nos libertou desse império das trevas e as pessoas não saíram deles.
pessoas que receberam o dom da vida e ainda vai e se corrompe através de quê? De festas, através de quê? De querer agradar a familiares, as parentes. Meus irmãos, agrada a Deus. Eu tenho que fazer porque minha rua todinha fez. E tu, é todo mundo? Todo mundo vai para o inferno, tu também vai. Só vai para o céu quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amados, fique com o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22 diz: mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste de toda forma de mal. Essa festa chamada Halloween, digo mais uma vez, já é a 4ª vez. Você que é cristão, você que é temente a Deus, não leve seu filho para a escola amanhã, para não participar dessas coisas. Leve seu filho para um lugar que seja agradável, uma coisa que leve a ele a adorar ao Pai e não trazer invocação de demônios para dentro de casa. Misericórdia. Amados, não quero que vocês participem de nada com demônios, assim é a vontade de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do outro lado. Não existe meio termo. E muitas vezes você fica travado, humanamente falando, porque você não tem uma decisão na sua vida. Ou se vira a Deus, ou se vira ao inimigo. Nosso amado irmão, ele diz assim: se vocês querem servir o mundo, os deuses do mundo, sirvam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é que eu quero que você entenda. 1 Coríntios, estou falando da graça, amados. 10, verso 19, verso 23. Paulo, apóstolo dos gentios, veja o que ele diz, as cartas todas escritas para a igreja. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido, amados, as pessoas estão querendo fazer de tudo para agradar o outro lado? Traga agora um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se diz uma brincadeira inocente, doce, ou travessuras, amados, pelo amor de Deus. 2 Coríntios 11, 14 diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E você? Vai continuar aí em cima do muro? Vai continuar com essa abóbora pendurada aí, esse esqueleto pendurado, esse morcego, essa bruxa voando? Misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz? Isaías 8, verso 19. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Veja bem. Respondam: a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme estas palavras, vocês jamais verão a luz. Não tem como ser participante das trevas e da luz. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é de Deus, ou você não é. E nisso, a palavra, não sou eu que estou falando. 2 Coríntios 6,14. Não põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre os crentes e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A quem você vai escolher? Existem dois caminhos e são eternos. Um que leva ao Pai e outro que leva ao Sheol, ao inferno. E isso você só pode ter uma atitude em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Veja o que eu vou falar para vocês aqui, olha. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Conheço as suas obras e sei que vocês não é frio e nem quente. Melhor seria que vocês fossem frio ou quente. Assim, porque vocês é morno, nem frio, nem quente, estou pronto a vomitar da minha boca. É Deus falando. Ou você é de Deus ou você não é.
Ou você está carregando um manto de justiça ou um manto de injustiça? Ou você está celebrando a Deus vivo, todo-poderoso, um Deus vivo, eterno? Porque assim, olha, aonde você chegar, Deus é rejeitado. Aonde você chegar, Jesus Cristo é rejeitado. Aonde você chegar, o Espírito Santo é rejeitado. Porque o mundo jaz o maligno. O mundo odeia as coisas de Deus. Aí você pega toda a parafernagem e coloca dentro da sua casa. Muitas vezes o camarada coloca no comércio também. Parece que pinou o juízo. Como é que alguém vai colocar o que é o ganha-pão dele e vai trazer todo tipo de tipificação? Vai atrair o quê? Bênçãos? Muito pelo contrário. Escute o que diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim todos vocês que praticam o mal. É muito sério isso aqui. A forma que me fugiu a memória aqui, que é uma tradição, os anglo-saxônicos, na época medieval, eles chegavam com uma abóbora, e dentro, era oca, né? Com uma lamparina dentro. Aí as pessoas batiam na porta e diziam assim, querem oração para os mortos? Simbolizando o limbo, onde não tem escrito na Bíblia. Simbolizando o purgatório, onde a Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia fala que o homem é ordenado uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Você quer ter vida eterna com Cristo? Creia que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Também não quer ter vida eterna com Cristo? Continue em cima do muro, dizendo que é crente, porque até o diabo diz que é crente. Mas quando você diz que você é um cristão, remido lavado pelo sangue do Cordeiro, prepare, até a família vira as costas para você. Porque o mundo jaz no maligno. E eu vou contar aqui uma historiazinha, porque essa festa, amanhã, dia 31, repito, agora é a quinta ou a sexta vez. Se você tem filhos cristãos, não leve seu filho para a escola amanhã, para que eles não participem dessa festa. Uma festa que comemora uma data e você compactua com o mundo, com o diabo. Eu vou contar uma história aqui de um prego. Isso mesmo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Chegou o momento que um homem ele procurava riqueza, grandeza, e o inimigo apareceu para ele e disse, eu posso te dar tudo. Eu disse, eu quero uma mansão, eu quero um carro, eu quero ter amigos, eu quero ter sociedade, eu quero fazer e acontecer. Ele disse, tome, naquela hora que deu. Agora quando ele comprou a casa, ele disse, agora tem uma coisa, esse prego é meu e eu quero pregar ali no meio da sua sala. E naquele momento o homem disse, esse prego pode pendurar. Passou um ano, passou dois. Depois de 2 anos, chega alguém muito maltrapilho, mal cheiroso, com uma carniça, podre. Uma festa suntuosa. Lá vem aquele homem gritando, quem mandou você entrar? É o dono do prego. E ele calado, ficou, acabou a festa, os convidados foram-se embora, e ele pegou aquela carniça e pendurou no prego no meio da sala, e ali exalou o perfume de podridão na sua casa, por causa de um prego. Sabe o que significa isso? Por causa de uma legalidade, você pode estar destruindo, trazendo mal, trazendo maldição, trazendo perseguição espiritual para você. Seus filhos podem perder a paz, o sono, você pode perder até a forma de alegria, porque o inimigo ele se alimenta daquilo que é como terror. E eu termino aqui. E repito mais uma vez, se você é cristão verdadeiro, você não vai deixar seu filho ir para a escola participar de um negócio desse não. Porque as crianças são a inocência. E o inimigo quer tirar a inocência das crianças, para que ache tudo normal. Não é normal. Quem é de Deus é de Deus. Quem não é de Deus não é de Deus. Céus tem portas e muros, tem leis. Escute isso. O inferno, a chave dele, nem Satanás tem. Quem entrar não tem como sair. Fico com essa palavra de reflexão, de mexer você nessa manhã de quinta-feira. Não participe das obras das trevas. Que Deus te abençoe. Jana, quem interagiu conosco? Teve gente que interagiu conosco hoje. Será que tem crente aí do outro lado para dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Nem tu. Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Milton, Antônia, Geisa,
irmã Cleonice, irmão Lamartins, Zéza, Sandra Iaraquino, Uênia, Márcio, Bia, Joelma, Janaína Santos, Lúcia, Jane Barreto, Gilda, Sueli, Cícera Maria, Girlânia, Cícera Gomes, Maria de Lourdes, Maria, irmã Célia, Anderson, Adeilza, Edson Roberto, Erilson, Manuel, Claudilene, Silvana, Adriana, Joelma Guimarães, Juliana, Cineide, Gelma, Sandra Alves, Severina Lira, Antônio Sobral, Vânia Pereira, Rosângela, Girlene Bezerra, Alessio, Cecília, Liliane, Joel, Tânia, Ilze Silo, Gabriele, Rosemary, Aldineide e Edinho. Amém. Teve gente que está ouvindo a gente. Quero mandar aqui um abraço àqueles que interagiram conosco pelo WhatsApp da rádio, tá na Nova, tá na Bênção, 998195656. Causar Confecções, nosso irmão está dizendo aqui, um abraço a todos que estão aí, que escutam a programação do Ministério Palavra da Fé todos os dias. Cida de Taquara, que Deus te abençoe. Orar pela saúde. Nossa irmã Branca Silva, é isso, meu irmão? Branca Silva, orar pelos que perderam entes queridos, os enlutados. Amém. Ana, orar pela família, aqui causado confecções, todos os funcionários, né? E patrões também, que Deus abençoe vocês. E Ana do Petrópolis, orar pela família. Vamos orar aqui em nome de Jesus, por os enlutados, pelas famílias, pela saúde, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você está doente, enfermo, com alguma dor, nesse momento, essa dor vai fazer assim, ó, já sumiu, em nome de Jesus. Oremos. Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, onde houver alguém que esteja com uma doença, neste momento, seja curado, e esse mal perca toda força, seja amarrado, seja paralisado, seja lançado no abismo, na autoridade de Jesus. Senhor, que teu Espírito Santo venha trazer bálsamo, conforto para aqueles que perderam seus entes queridos. Paizinho querido, também oro por aqueles que estão com as famílias destruídas, que haja uma reorganização, famílias vivas, famílias ajustadas, famílias tementes a Deus. Dai sabedoria ao pai, dai sabedoria à mãe, para poder conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. E que os filhos também recebam sabedoria do alto, porque honrando pai e mãe, seus dias são prolongados, e tudo que eles fazem prosperará. Paizinho querido, é no nome de Jesus que eu oro pelas famílias. Oro, Pai, por aqueles comerciantes que estão passando por necessidades, por essa turba que estamos vivendo. E eu declaro, Senhor, dai semente a eles, para que eles possam, Pai, ter pão para comer. É aquilo que eu te oro, é aquilo que te agradeço. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Nosso convite, sexta-feira, 19h30, Grupo Jeová Nissi, para a glória do Senhor. E também no dia 1º de novembro, estaremos na chácara Pedacinho do Céu. Ali estaremos fazendo um grande almoço, né? Com, diz o nome aí, feijoada e mão de vaca. E que se você é nordestino, não tem como você não gostar disso aí. Vai ter jogo, futebol, vai ter piscina, os irmãos do Ministério Palavra da Fé. Se você deseja ir para esse lugar, entre em contato comigo, vou passar o localizador, vou passar o Pix do irmão, é R$30 a entrada. Meu irmão, um almoço por R$30, feijoada, mão de vaca, refrigerante, suco, tomar banho em piscina, jogar futebol, ter aquela comunhão dos irmãos. Vai começar às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. Chácara Pedacinho do Céu, sábado, dia 1º/11/2025. Você entra em contato comigo e eu passo tudo para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Receba a bênção. Essa quinta-feira é quinta-feira de milagre. Amém. 7ª vez, se você tem filhos cristãos, não deixe ele ir para a escola mãe. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos os ouvintes dessa programação. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você? Dê paz. Amém.